desprovido do conhecimento, da intimidade, da presença de Deus. E aí no capítulo 4, nós podemos observar as suas consequências, bem como aqui nesses versos. Mas no capítulo 4, verso 1, observem, vou ler o 1 e o 6, a consequência deste abandono. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Deus, de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Certo? O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E de quem é a culpa? E o porquê o povo está sendo destruído? A culpa são justamente dos líderes, como fala no verso seguinte, a sequência do verso. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Observe a situação atual, a circunstância, o resultado do abandono, do afastamento da presença de Deus. Horrendo, tremendo. Mas o que mais me chama a atenção, que no capítulo 5 a repreensão é voltada justamente para os líderes. O que mais me chama a atenção é que Deus, na sua repreensão, mostra o porquê que o povo está carente do conhecimento de Deus, o porquê que o povo está ausente, está ausente o amor, a verdade e o conhecimento de Deus, porque os seus líderes não conduziam mais o seu povo dentro desse fim, dentro desse propósito. Por que os líderes não estavam mais cumprindo esse propósito? Líderes que começaram a agradar o seu próprio ventre. Começaram aonde vem a pergunta: o que leva a pessoa a ficar desprovida do conhecimento de Deus? Se a pessoa ficou desprovida do conhecimento de Deus, a outra pergunta é: em que fonte essa pessoa está se alimentando? Quando houve a divisão do reino do norte e o reino do sul, lembra-se o que fez o Jeroboão diante diante do impasse social que estava ali, e o Jeroboão estava liderando esse motim, esse movimento social. Mas o Jeroboão ele procurou a Roboão para sanar aquela situação, ou seja, diminuir o encargo que o conselho, justamente os conselheiros do seu pai, Salomão. Mas os conselheiros deram conselhos sábios. Olha, é pertinente o que o povo está fazendo, porque o seu pai colocou dura, serviu, aumentou impostos, tudo para construir o templo, mas não tem mais essa necessidade, o templo está construído. Aí ele foi, desfez o conselho do seu pai e constituiu um novo conselho. Quem foi esse novo conselho? Jovens, adolescentes, criados juntamente com ele,
parafraseando o nosso contexto, jogou bola, jogou gude, jogou hoje, na verdade, bola e gude já ficou no passado, né? Hoje é videogame, né? Jogou videogame, essas coisas hoje novas da juventude. Então pediu conselhos para ele. Aí foi o que? Aumente. E com isso veio a consequência. Ou seja, a fonte de conhecimento, a busca, na verdade, foi totalmente contrária ao que os sábios estavam orientando. Consequentemente, houve essa revolta e houve a divisão. Alimentar em fontes corrompidas, em fontes contagiadas por venenos, por vírus, é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Com isso eu quero lhes dizer que eu, como líder constituído por Deus a essa agência em especial, eu tenho a incumbência e o compromisso de lhes conduzir à verdade da palavra de Deus. E se eu estiver lhes conduzindo a uma falácia, algo que não seja bíblico, isso pode ter certeza, eu vou prestar contas diante de Deus. Eu vou prestar contas diante de Deus. E com essa certeza de que eu tenho essa obrigação de lhes conduzir a palavra de Deus, com isto eu preciso entender que o meu conselho é a palavra de Deus. A minha fonte de orientação é a palavra de Deus. A minha alimentação é a palavra de Deus. A minha fonte de instrução é a palavra de Deus. E com isso eu sei que eu não vou estar agradando a todos. Com isso eu sei que eu vou estar falando algo que esteja ferindo o coração de alguns, não soando bem aos ouvidos de outros, porque é verdade. Eu prefiro não agradar ao homem do que desagradar a Deus. Eu prefiro não agradar a homens do que desagradar a Deus. Estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então, esse retorno ao conhecimento teve essa consequência deste povo. Ausente de amor, ausente de verdade. Olha o contexto ao qual nós estamos hoje. Isso aqui não se aplica aos nossos dias atuais, não. Um povo que não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus, não se aplica. Parece que é um recado de Deus que hoje foi impresso lá nos céus e trouxe aqui para nós. O nosso contexto justamente se aplica a isso aqui. Não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Estou falando dentro do contexto geral. Por que muitos estão abandonando? Por que muitos estão se esfriando? Por que muitos estão ignorando os fatos, os sinais que estão acontecendo? Se eu tenho a incumbência como crente, isso aqui isso se aplica a você também, como crente, de ter a sabedoria essa que o mundo não tem, de ter o conhecimento que o mundo não tem, de entender os sinais, de entender o recado de Deus, de entender os preparativos de Deus para o seu retorno. E eu não estou buscando, não estou me preparando, não estou buscando ainda mais essa comunhão com o povo de Deus, mas ao contrário, estou me afastando cada vez mais. Sabe o pior de tudo isso?
que vem outra consequência, que é justamente aqui no verso 15. Eu irei e voltarei para o meu lugar. Ou seja, é o afastamento de Deus. É Deus se afastando, a presença de Deus se afastando da vida da igreja, a presença de Deus se afastando da vida do homem. Lá em Ezequiel, no capítulo 9 ao capítulo 12, Ezequiel escrevendo ao reino do sul, descreve justamente ali o momento quando ele relata quando a glória de Deus começou a sair do templo. Lembra-se quando Salomão, consagrou o templo, a Bíblia fala que a glória do Senhor desceu sobre o templo, significando a presença do Senhor. Anos depois, está agora Ezequiel tendo esta visão da glória de Deus saindo, ou seja, da presença de Deus saindo do meio do seu povo, do meio da congregação. Sai do lugar santo, vai para a porta do templo. Ele relata bem assim: vai para o monte da cidade, parte alta da cidade, e depois ele vê a glória sendo levada pelos querubins, se afastando do povo. Tem coisa pior do que você ter aquela sensação de que você está orando e Deus não está te ouvindo? Eu sei que todos já passaram por isso, que nós passamos. Agora, quando estamos nessa situação em que é pelo pecado, não tem coisa pior do que isto, não. Não tem coisa pior do que isto. Deus se afastando do homem. O que devemos então fazer para termos esse retorno ao conhecimento de Deus? Para um retorno ao conhecimento de Deus exige uma coisa. Primeiro, reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua culpa. Observe o verso 15 que ele fala: quando irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados. Até que reconheçam culpados. Então, há essa necessidade de reconhecimento. Israel, o rei do norte em especial, ele foi levado pela Síria. E os poucos que voltaram, e agora nesse regresso de Israel, do povo judeu, para Israel, não sei se foi 2019 ou foi esse ano, não estou lembrado a matéria que eu li, uma tribo que estava perdida, porque tem um projeto, tem agências especialistas, em buscar, em agregar e trazer de volta judeus de todos os 4 cantos da terra. Mais uma profecia bíblica, porque as tribos serão reconstituídas. Mais uma profecia bíblica próxima ao seu cumprimento. E uma das tribos, porque foram 10 para a Síria, do reino do sul, que mais tarde, em 586, o reino do norte foi 722 a.C., levado pela Síria. O reino do sul foi em 605, 596, foi levado para Babilônia. Mas o reino do sul regressou 70 anos depois. O reino do norte até hoje não, ficou disperso. Os poucos que voltaram, que é onde nasceu Samaria, Samaria é um povo misto, porque na época a Síria
né, colocou novos habitantes lá, e com isso houve uma mistura. Por isso que até hoje, principalmente na época de Jesus Cristo, havia essa separação, né, de Samaria e de Jerusalém. Então, regresso agora, nesse retorno agora, tribos que estavam perdidas desde aquela época estão sendo agora localizadas, porque as 10 tribos não retornaram. Mas o reconhecimento do pecado é uma necessidade, entretanto, é um fato que nós observamos nos dias atuais, que poucos reconhecem os seus erros. Sabe o que muitas vezes nós fazemos? Apenas apontamos os erros. Apenas apontamos os erros. Nós esquecemos que quando apontamos os erros, nós temos 3 dedos apontando para nós e um ainda acusando Deus. Né? E um ainda. É um apontando para a pessoa, achando que ele também não tem culpa. Reconhecer as nossas culpas é reconhecer aonde nós pecamos, contra quem nós pecamos, o que levou o nosso afastamento, o que levou o meu esfriamento, o que levou o meu distanciamento, o que fez com que eu aos poucos, e aí eu não contei aqui da glória que foi se afastando de Deus, saiu do Santo Santo, foi para a porta e depois, assim acontece com os irmãos que estão se afastando do conhecimento, da comunhão, da coinonia de Deus. Senta no primeiro banco, vai se afastando, vai para o meio do banco. Aí quando você vê ele lá que você estava aqui na frente, já vê lá no último banco, pode ter certeza que dali é no mundo. Para voltar é difícil. Começou a sentar no último banco, não é o teu caso não, cara. Estou falando isso é a realidade. Quem tem um hábito de sentar na frente, começa, vai se afastando, senta no fundo, vai se afastando da comunhão, vai se afastando do convívio. E aí, está lá no último banco, pensa que não, escapuliu, foi embora. Eu tenho visto vários assim. Vários assim. Por quê? Porque está desprovido do conhecimento de Deus. Com isto, está sendo destruído. Olha só, sendo destruído. Ainda que esteja em fantasias, estou bem, estou prosperando, meu emprego está bom, minha empresa está ótima, consegui isso, consegui aquilo, mas não tem mais a visão espiritual, perdeu a comunhão com os santos, perdeu a comunhão de Deus, não ora mais, não lê mais a palavra de Deus. Isso nós estamos perdendo. Não orar mais. Não buscar mais a Deus. Não ler a palavra de Deus. Do jeito que deita, levanta. Tem tempo para tudo, menos para Deus. Tempo para tudo. Você não pode se ausentar do trabalho, não pode se ausentar do seu compromisso, seja escola, seja atividade outra qualquer, mas de Deus não, isso eu posso me ausentar. Eu posso deixar Deus para depois. Não há verdade. Não há amor. Não há
conhecimento. Triste quadro. Triste quadro. Com isso, diante desse reconhecimento que somos culpados e que, consequência da nossa culpa, nós somos desprovidos dessa presença de Deus, o que se exige de nós? Exige uma busca progressiva. Olha, está no verso 2 e o verso 3, mas primeiramente o verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não só, apenas e tão somente conhecer, mas é uma busca constante. Deve ser um progresso. Hoje eu subi um degrau, amanhã eu preciso subir mais um degrau, aumentando a minha intimidade, aumentando minha comunhão com Deus. Isso deve ser uma realidade na vida do crente. Deus é uma fonte inesgotável. Você estuda um livro de geografia, um livro de matemática, um livro de ciência social, seja lá o que for, aquilo ali esgota. Você vai ler um livro de autoajuda, lê uma vez, no máximo 2 vezes, aquilo ali esgota. A Bíblia é inesgotável, porque ela é a palavra de Deus, e Deus como fonte inesgotável. Não apenas, tão somente basta conhecer, mas prosseguir em conhecer ao Senhor, prosseguir em ter essa intimidade com o Senhor, prosseguir em estar íntimo com o Senhor, prosseguir para ser provido do que hoje é desprovido: visão celestial, audição para ouvir a voz de Deus com maior nitidez. Esta é uma necessidade. O verso 2, para não passar em branco, o verso 2, observe como a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Aqui é a história, mas com cunhos proféticos. Se trata aqui do verso 2: depois de 2 dias, nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. O que é isso aqui? Como entender isso aqui? Aí a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 15, verso 4, quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, e aí ele diz: ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Russo Chat, como David, e um outro nome em inglês que eu não sei pronunciar, eles são coerentes em seus comentários quando aqui se aplica um ato profético falando, porque é o único texto, porque quando Paulo fala lá na 1 Coríntios capítulo 15 que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, as Escrituras ali que Paulo está falando são justamente o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, em nenhuma outra parte fala em que ressuscitou ao terceiro dia, apenas e tão somente nesse texto aqui. Onde é que Cristo está? Dentro da história do povo judeu, a Bíblia ela sempre conta apontando para Cristo. Depois de 2 dias, ou seja, um estágio entra no estágio de decomposição, nos revigorar. Aqui é uma linguagem de ressurreição. E ao terceiro dia nos levantará, ressurreição, ou seja, e viveremos diante dele. Mostrando que a solução, por mais que o povo estava contaminado por o pecado, como o verso 13 fala: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria
e se dirigiu ao rei principal. Mas está mostrando aqui que essa morte, esse pecado, Cristo atraiu sobre si. E esteve enfermo 2 dias no túmulo, mas ao terceiro dia revigorou, ao terceiro dia ressuscitou. E diante dessa verdade, a qual hoje nós temos o privilégio de desfrutar, a recomendação é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como tem sido o seu progresso? Como tem sido a sua busca? Você está, e aí eu lhes digo de antemão, se você está alimentando tão somente no que aqui é dito, está ferrado. Se você não for um crente bereano, de colher as informações e examinar as informações, ter uma vida de busca, o que eu estou falando agora de manhã é uma parte do que eu vou falar à noite, dando sequência do que eu comecei na quinta-feira. E vivo, pelo qual se conhece a Deus, que é o ponto de hoje à noite. Pelo qual se conhece a Deus. Conhece a verdade qual nós estamos aqui, profetizado aqui por Oséias, e que a nossa enfermidade foi tomada pelo Senhor. Por mais que ele esteve 2 dias no túmulo e ao terceiro dia ele ressuscitou, com isso nós temos e somos, a nossa fé foi revigorada, a nossa esperança foi revigorada, a nossa visão foi revigorada, as nossas forças foram revigoradas para buscar e prosseguir em buscar ao Senhor. Com que expectativa? Com que esperança? Se não essa, aqui na sequência do versículo: com uma alva, a sua vinda é certa. Amém? Então, se você não estiver buscando ao Senhor, com essa esperança, com essa expectativa, aí eu lhes pergunto: qual é a fonte da sua busca? Quais tem sido como tem sido o seu estudo, melhor colocando? Porque a Bíblia me ensina dessa forma, a Bíblia me aponta dessa forma. Conheçamos e prossigamos ao Senhor, porque Ele te salvou, Ele te curou, Ele te ressuscitou, Ele nos garante a ressurreição. E nessa expectativa da sua promessa de que a sua vinda é certa, a vinda dele é certa. E como ele fala aqui, ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Em Joel 2:23 fala dessa 2 tipos de chuvas: temporã e serôdia. A chuva de outono e a chuva de primavera. A chuva do mês de outubro e a chuva do meado de março a junho. E aqui está falando da chuva de meado de março a junho. Porque o calendário judaico, o ano começa em setembro, não é como o nosso, começa em janeiro. Quando chega em março até junho é a primavera, e é a última chuva, a última temporada de chuva do ano. A chuva certa, com a chuva serôdia, a última, ainda que demore, ainda que, aí como Pedro fala, alguns a têm como tardio, mas ele não é tardio. Deus não se atrasa, ele é longânimo. Ele é longânimo. Mas a certeza é que ele vai vir. Amém. E essa necessidade de prosseguirmos em buscar mais, em termos de intimidade maior com ele, é a condição perfeita para estarmos aptos para atendermos o seu chamado. Como o versículo que a irmã Zênia aqui citou, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a nossa necessidade. Vamos buscar mais. Vamos
ter essa e buscar do Senhor a sabedoria para entender a palavra do Senhor. Quero concluir explicando que aí é onde vem qual é a fonte da sua pesquisa, qual tem sido a fonte de sua busca. Tem a igreja, tem os gentios e tem o povo judeu, Israel. Hoje ventila-se por aí, nos YouTubes da vida, de que a vinda do Senhor precede um avivamento na igreja. Não é verdade isto. O arrebatamento da igreja não está inerente a isto, depois de um avivamento. Tem alguns que pregam assim, que vai ter um avivamento. Aí é onde faz as interpretações errôneas da chuva temporã e a serôdia. Fala que teve o primeiro derramamento do Espírito Santo, da temporã, e depois vem o segundo derramamento na serôdia. Se você é fã dos adventistas, você pode estar seguindo essa linha. Se você é fã dos pentecostais, também pode estar seguindo esta linha. Se você é fã de alguns outros, não quero citar nome de igreja, também pode estar seguindo essa linha. É ruim isso. Houve um derramamento, Pentecoste, um derramamento. E o Espírito ele vai ser retirado. Vai ser retirado. Mas qual é o quadro ideal? Qual o quadro que a igreja vai estar vivendo? Nós temos ali no Apocalipse o quadro das igrejas. Temos a igreja perseguida, temos a igreja misturada, que é principalmente a igreja da Idade Média, mas também muito perseguida, né? Tem a forma e a igreja do avivamento. A igreja do avivamento. Mas em seguida vem a igreja morna, a igreja de Laodiceia. E é justamente nesta condição que nós estamos entrando, na igreja de Laodiceia. Por se multiplicar a iniquidade. E aqui eu estou falando referente à vinda de Cristo, não o arrebatamento propriamente dito, mas a sua vinda no final da grande tribulação, que é o que se aplica aqui ao povo judeu. E aí, se aplicando ao povo judeu, sim, vai ter esse avivamento. Por que vai ter esse avivamento? Porque na grande tribulação se aplica ao que hoje se fala e querem aplicar a igreja, mas não se aplica a igreja, porque na grande tribulação o avivamento vai ser do povo judeu, porque o povo judeu vai reconhecer a Jesus Cristo. Porque quando Cristo aqui esteve e que morreu por nossos pecados, demonstrando o seu amor para conosco, o que os judeus fizeram? Recusaram. E com essa recusa dos judeus, aqui em Mateus 23, 39, olha o que ele fala, 37 a 39, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Israel, depois da pregação do 144, das duas testemunhas em especial, depois da pregação deles, e dos 144 que vão estar no mundo pregando também,
Mas a Bíblia fala que os judeus, sim, é nessa época que vão reconhecer quem é Jesus Cristo, que vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. E quando eles clamarem, quando eles buscarem, quando eles clamarem por Cristo, quando eles estiverem numa situação difícil e falar bendito o que vem em nome do Senhor, é o que vai se cumprir a profecia que está lá no Armagedon, quando o Senhor vai descer para guerrear contra os inimigos que estão assolando o seu povo, face ao reconhecimento do seu povo. Mas nós, a igreja está no tempo da graça, amados. Os poucos que ali estavam, quando ele entrou montado no jumentinho, ali declararam: Hosana, o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. E a história da igreja foi justamente escrita dessa forma. No início da igreja primitiva, a igreja, vamos colocar assim, dentro do nosso ponto de vista, perfeita, a igreja avivada, a igreja que tem e vivia a coinonia, mas a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará a fé na terra? Então esse avivamento que se prega aí é um engodo. E essa grande perseguição que fala com relação, todos têm que sofrer a perseguição, já sofremos a perseguição. A igreja não somos nós fazemos parte de uma história de 2000 anos de igreja. A igreja teve a sua história de perseguição, sofre perseguição, hoje se sofre pontualmente, e especialmente nesses países ditatoriais como China, Coreia do Norte e outros lá na África. Sim, lá sofre perseguição. Nós já passamos, a história da igreja já foi escrita. O que a igreja agora aguarda é apenas e tão somente que, posto a essa busca, posto a esse prosseguimento em conhecer o Senhor, é ter a certeza de que a qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor virá para nos buscar. Essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a sua esperança. Esse mundo não faz parte da sua vida. Você foi resgatado. Você foi tirado desse mundo. Desapegue desse mundo. Você foi libertado do poder desse mundo. O mundo jaz no maligno. Você, portanto, não faz parte do mundo. Você está no mundo. É o próprio Cristo falando. Se eu não sou do mundo, se a Bíblia diz que eu não sou do mundo, eu estou no mundo, se a Bíblia fala que eu sou, que a minha cidadania é celestial, que eu sou co-participante da cidadania, da divindade, da santidade do Senhor e co-herdeiro com Cristo, da herança do Senhor, o que eu devo buscar? As coisas do mundo? Lembre-se que o Senhor fala, assim como foi nos dias de Noé e também de Ló, assim será quando estiver próximo o seu retorno. Como foi? O povo não deram ouvido, tanto de Noé quanto de Ló não deram ouvidos, zombaram, se espiaram. Se a pessoa que está falando está dando ouvido é motivo de você se esfriar? Não. Busque mais. A hora é agora e é urgente desse retorno ao conhecimento de Deus. Com que você está tendo intimidade? Talvez você está tendo uma intimidade muito ímpia, muito próximo com a Netflix, com esses canais de filmes por aí. Talvez sua intimidade está muito próxima com o marido, com a esposa, com o filho e com Deus.